Estamos aqui com o André Quintão. Tudo bom, querido André Quintão? Seja muito bem-vindo ao Giro das 11. Bom dia, Conde. Bom dia, Daiane. Um grande prazer falar com vocês nesse final da manhã. Obrigada, deputado André Quintão. Deputado André Quintão, que é pré-candidato a vice na chapa ali, que se configura, se forma aí com Alexandre Calil, em Minas Gerais, para o governo. Queria começar falando sobre isso. Como é que está essa movimentação toda do processo eleitoral aí em Minas? Um colégio eleitoral importante para a definição também aí do quadro nacional. Uma definição que precisou aí de uma forte negociação. Bolsonaro demonstrou preocupação, porque dias depois foi para aí, se encontrou com o Zema e disse que em time que está ganhando não se mexe, deixou o candidato dele de lado. Como é que essa decisão toda nesse processo de palanque aí em Minas contribuiu aí para azeitar ainda mais as questões eleitorais aí em Minas, deputado? Bem, Daiane, nós estamos vivendo no Brasil uma encruzilhada, civilização e barbárie. Nesse momento é fundamental nós convergirmos forças democráticas, sociais, num processo e num projeto de recuperação econômica, recuperação social, devido a uma grande e grave crise econômica associada a uma inflação de alimentos e também os efeitos perversos da pandemia. E essa esperança foi resgatada no país de um novo ciclo com a pré-candidatura do ex-presidente Lula. Nesse sentido, Minas Gerais tem que se somar nesses esforços. Minas Gerais é um estado politicamente importante, Minas Gerais é um estado eleitoralmente decisivo em qualquer processo eleitoral e, por vários motivos, o Partido dos Trabalhadores, que é o meu partido, não conseguiu construir as condições adequadas para uma candidatura própria e, portanto, para o ex-presidente Lula, seria fundamental termos aqui em Minas um palanque sólido, robusto, que pudesse sustentar e pudesse também impulsionar e complementar a campanha nacional. Nós temos em Minas um governador que é subserviente ao presidente Bolsonaro. A maior ou menor aproximação varia em função da maior ou menor popularidade do presidente, mas sempre é bom lembrar que a visão econômica do governador Zema é muito similar à empreendida pelo ministro Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, é a política do Estado mínimo, das privatizações, de redução da oferta de serviços públicos. Então, aqui em Minas, nós teríamos que construir uma alternativa para o Estado, para os mineiros e mineiras, e também para contribuir no projeto nacional. Minas, hoje, é absolutamente refém de uma mineração predatória, não incentiva as vocações regionais, o desenvolvimento sustentável. A rede de proteção social fortalecida durante a pandemia ocorreu o que ocorreu em função das propostas vindas da Assembleia Legislativa. Então, essa construção política, Daiane, visou apresentar ao povo de Minas uma alternativa democrático-popular entre partidos que podem, sim, ter pequenas ou algumas divergências, mas que convergem no fundamental: apoiar o ex-presidente Lula e ter em Minas um projeto que beneficie as pessoas mais pobres. Não foi uma construção fácil, você mencionou, mas foi uma construção, e está sendo, porque ela é progressiva, absolutamente importante para o cenário nacional e cenário estadual. A gente viu como foi um grande trabalho, né, fazer essa aliança aí em Minas Gerais com o Calil. Agora, Quintão, eu gostaria de perguntar o seguinte: o principal desafio para esse novo ciclo, inclusive do sentido da comunicação da própria campanha, né, os principais problemas de Minas Gerais, você notadamente já mencionou aqui a mineração, a questão ambiental, portanto, e ela pode irradiar para um processo na campanha também nacional. Como é que você vê o desafio de Minas e o desafio de Brasil? Bem, Conde, tem uma questão estrutural preliminar, que é exatamente a questão fiscal em Minas Gerais. Minas Gerais
principalmente em decorrência lá da legislação do meio de 90, por volta de 97, a chamada Lei Candir, Minas Gerais deixou de arrecadar ICMS nos seus produtos primários exportados. Minas Gerais tem uma economia ainda muito colonial, exportadora principalmente dos minérios, em particular o minério de ferro e as commodities do agronegócio. Então, quando Minas deixa de arrecadar e se endivida, houve um processo de renegociação da dívida que pesa muito sobre o dispêndio do Estado ano a ano em juros e serviços da dívida. Além disso, o fato de Minas ser refém desse modelo econômico faz com que a sua arrecadação fique muito dependente de ICMS, sobre combustível e energia elétrica, exatamente bens que pesam no bolso do consumidor. O governo Zema apresentou uma proposta de reestruturação fiscal vinculada à estratégia do governo Bolsonaro, a chamada adesão ao regime de recuperação fiscal. Isso levaria Minas Gerais a ficar 9 anos sem investimentos sociais, sem nenhuma política pública nova, e prejudicaria muito o servidor público, além de retirar do Estado a autonomia sobre a gestão do Estado. Seria uma espécie de comitê de técnicos, Secretaria de Tesouro Nacional, Secretaria de Estado da Fazenda e mais um órgão federal que comandariam a autorização para novos investimentos. Então, a primeira questão é que, ao elegermos um presidente progressista, o ex-presidente Lula, Minas Gerais tem que ter um diálogo federativo com a União. Minas Gerais não pode ser subserviente, Minas Gerais não pode penalizar a sua população, e aqui nós estamos falando de uma população empobrecida, de regiões que ainda não têm acesso ao saneamento básico, de pessoas que perderam o seu emprego. Então, a primeira questão é: Minas Gerais tem que estabelecer um processo de negociação federativa com o novo governo federal, a fim de resgatar a sua capacidade de investimento. O que o governo Zema teve de alívio recente, do ponto de vista de receita, foi em função da alta dos combustíveis e da energia elétrica. Isso fez com que sua arrecadação de ICMS aumentasse. E as tragédias criminosas de Mariana e de Brumadinho. Eu fui relator da CPI de Brumadinho e afirmo, foi uma tragédia criminosa. A Vale fez um acordo e essas receitas extraordinárias lentamente vão entrando nos cofres públicos. Então, a primeira questão é um novo modelo de pactuação federativa com o governo federal para Minas resgatar sua capacidade de investimento, em particular nas políticas públicas sociais. A questão ambiental está muito associada a esse modelo de desenvolvimento de economia mineira colonial. É lógico que a mineração tem o seu papel, é evidente, nosso estado chama Minas Gerais, a gente sabe disso, mas não pode ser a todo custo, a qualquer preço, prejudicando os nossos recursos hídricos, prejudicando e colocando em risco a vida das pessoas. Brumadinho foram 272 mortes, colocando em risco bacias hidrográficas fundamentais, Paraopeba, o Rio Doce. Então, é fundamental que Minas também projete um desenvolvimento sustentável, que fortaleça a agricultura familiar, o ecoturismo, a tecnologia de ponta, os serviços, e isso, infelizmente, não está sendo feito. E esse processo, quase que de um Estado refém da mineração, faz com que aqueles procedimentos de licenciamento, de autorizações, não sejam amplamente debatidos. É o que está acontecendo agora, Conde. Imagine, eu sou de Belo Horizonte, nascido em Belo Horizonte, acordo e vejo a Serra do Curral todos os dias, é a inspiração de quem mora aqui em Belo Horizonte. O governador, o símbolo da capital, o governador Zema, está do lado de um processo de licenciamento afobado, apressado, que pode colocar em risco recurso hídrico para a região metropolitana, a cenografia, o clima, o microclima em Belo Horizonte. Então, é disso que nós estamos falando. Você tem inteira razão. A questão ambiental está indissociavelmente, né, vinculada ao modelo de desenvolvimento. E isso tem em todas as regiões de Minas. A gente pode falar do minério no quadrilátero ferrífero, mas a gente pode falar, por exemplo, do conflito da exploração da bauxita com a agricultura familiar na zona da mata. Ou agora, lá no norte de Minas, né, os minerodutos, eles levam recursos
hídricos que poderiam estar sendo aproveitados pela população, pela agricultura. Então, esse é um debate que, com certeza, será feito. Agora, será feito com responsabilidade, sem negar também as potencialidades e também a necessidade dos minerais na própria indústria de transformação, na indústria em geral, na vida de cada cidadão. Esse é um debate que está no centro das atenções aqui em Minas Gerais. Deputado, o Zema, você está citando aqui as políticas do governo Zema, ele, nas pesquisas, está sendo apontado como o favorito aí. O Calil estava ali no começo do período aí do levantamento, sempre encostando, mas há esse cenário. O que se atribui a esse favoritismo do Zema diante de um governo que o senhor apontou com tanto desastre aí para o Estado? Daiane, o Zema se aproveitou de um momento, como eu disse, de um crescimento. Primeiro, assim, o governo anterior, o governo Pimentel, conseguiu uma liminar que deixou com que Minas pudesse não pagar os juros e serviços da dívida. Então, Minas Gerais, quando o Zema assume, ele não tem que fazer esse dispêndio anual, e nós estamos falando aí de 7, 8 bilhões ano para pagamento de juros e serviços da dívida com a União. Então, ele já teve esse alívio, essa herança positiva, o governador Zema se esquece. Além disso, as tragédias criminosas fizeram com que recursos extraordinários começassem a entrar. A própria pandemia trouxe uma injeção de recursos novos para estados e municípios. E essa explosão no preço dos combustíveis, da gasolina, do óleo e da energia elétrica, fez com que houvesse um crescimento de arrecadação do Estado. Se a gente compara com o governo anterior sofreu um cerco, um bloqueio político. Naquele contexto do golpe parlamentar contra a ex-presidenta Dilma e a criminalização do PT e do Lula, Minas Gerais foi perseguida pelo governo federal e recursos deixaram de ser repassados, investidos pela União aqui. O Zema, com esse acréscimo de receita, ele não altera o perfil estrutural da economia mineira, não altera o perfil estrutural de arrecadação, mas ele tem um crescimento em função dessa inflação que eu mencionei de receita extraordinária e de recursos da pandemia. Então, ele começa a fazer um processo de pagamento de servidor em dia e dos repasses para os municípios. Ou seja, ele não traz nenhuma inovação, ele pega aquele recurso que Minas não estava recebendo e passou a receber e fazer a sua obrigação. Então, além disso, a gente sabe, agora não é mais o PL, Palácio da Liberdade, a cidade administrativa, mas a caneta do governador também tem um peso grande, né? Principalmente enquanto você pode assinar convênios, liberar recursos. Então, há também uma relação aí com alguns gestores municipais dentro dessa lógica. Agora, eu tenho absoluta certeza, quando o processo, de fato, se expandir, quando os projetos puderem ser comparados, porque aqui em Minas, eu tenho assim, uma grande convicção de que quando houver a associação entre o projeto nacional representado pelo ex-presidente Lula e o projeto construído no Estado com a candidatura do ex-prefeito Calil, que, diga-se de passagem, em Belo Horizonte, na área social e na condução da pandemia, foi exemplar, a população vai saber optar, vai fazer a sua escolha, a escolha de um caminho de transformação nacional e estadual. Então, nós estamos ainda no início de um processo pré-campanha, e mesmo assim a diferença já não, se a gente pegar, né, você falando na diferença aí de 9, 10 pontos, é quase que uma mudança de 5 pontos para um lado ou para o outro, já coloca a eleição em empate técnico. O Lula sequer veio aqui em Minas ainda para fazer o lançamento oficial da nossa chapa de pré-candidatura. Ele fará isso no dia 10 de junho em Uberlândia. Então, a partir desse momento, e também quando começarmos no interior de Minas Gerais, apresentarmos as propostas, eu acredito que será uma eleição polarizada com boa perspectiva. Mas não será fácil, nenhuma eleição é fácil, muito menos a eleição do ex-presidente Lula. A gente tem que ficar firme aí juntos. Deputado André Quintão, satisfação imensa te receber aqui no Giro das 11, a gente agradece demais, esperamos em breve estarmos juntos mais uma vez aqui para debater esses assuntos tão importantes para Minas Gerais e para o país. Muito obrigado e até a próxima.
Eu que agradeço, Conde, Daiane, um grande prazer e parabéns aí por vocês, por essa comunicação de tanta qualidade e tão democrática. Muito obrigado, deputado. Até a próxima. Um abraço.